Boa tarde, pessoal! Começando mais uma live aqui. E hoje não serei eu novamente que vou ficar falando aqui para vocês. A gente vai estar com uma convidada. Essa convidada é maravilhosa. Conheço ela já faz um tempo. Deixa eu ir aqui chamando o pessoal. Aproveita que estamos aí. Chama seus amigos. Chama a mulherada. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão de mudança de hábitos, mudança de uma vida de quem não fazia atividade física, não sabia comer de uma forma saudável, fazer escolhas saudáveis para de repente uma vida onde foi mudando aos poucos e hoje ela desfruta de escolhas melhores, né, para ela e para a família. Então eu tô colocando aqui, convidando todo mundo. E vocês, gente, como vocês estão? Quem for entrando vai me dando um oizinho aqui. Vai falando comigo. Já já eu vou esperar a Vanessa Soares aqui entrar. Que a gente vai. Eu vou chamá-la aqui e ela vai entrar ao vivo conosco, tá? Deixa eu ver se ela já está aqui. Fala, Drezinha. Então vamos chegando. Já conecto um pouquinho antes para dar tempo da gente ir chamando o pessoal. Convida 3 amigas aí que você acha ou que você sabe que tá querendo mudar um pouquinho o estilo de vida, querendo desenvolver um estilo de vida um pouco mais saudável, tá querendo começar a se exercitar. Então convida 3 amigas aí que você sabe que estão passando por esse processo de mudança ou que está tentando e está tendo dificuldade, e também mulheres que têm filhos, que às vezes colocam como empecilho a questão do não consigo me exercitar, não consigo ter uma vida saudável porque eu tenho por conta dos meus filhos, né? Então a gente vai mostrar aí que é possível sim, através da história da Vanessa, como mudar o seu estilo de vida e não só o seu, de toda a sua família, e passar a curtir novos momentos. Então deixa eu achar aqui a Van. Então convidem aí as amigas que querem conhecer um pouquinho desse processo de mudança. Deixa eu ver se a Van já entrou aqui. Opa. Voltamos. Oi, Drezinha. Olha, temos gente da Alemanha aqui. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Cássia. Como vocês estão aí nessa quarentena? Tem alguém que está trabalhando de casa, fazendo home office? Como é o esquema que vocês estão aí? Eu tô aqui preparando as aulas, dando algumas aulas online, desenvolvendo conteúdo aqui pra internet, estudando bastante conteúdos da área. Deixa eu ver aqui se a gente consegue chamar. Deixa eu mandar aqui o convite para Vanessa para ela conseguir acessar. Aí, Ivan, acessou. Deixa eu visualizar você aqui. Vamos ver se você consegue entrar ao vivo agora. Bom, gente, está conectando. Vanessa vem chegando aqui. Aí, vamos ver se entra. Aê, Ivan! Deu certo. Oiê! Que Entrou. linda! Tudo bom? Tudo bom? Você, como Tá tudo está? certo? O áudio aí, o som? Meninas, falem pra gente se vocês estão me ouvindo a Vanessa bem, se uma tá mais alto que a outra, pra não ficar, tipo, incomodando, sabe? Quando uma fala, aumenta o som e abaixa. Dá um okzinho assim pra gente, se tá tudo legal pra vocês que estão aí. Então, gente, essa é a Vanessa, Vanessa Soares, mãe, esposa, consultora de beleza, Um ciclista, combo. corredora, vegetariana, o que mais? Sim. Ela tá aqui hoje Ah, conosco, porque eu quis convidá-la, porque eu falo que a vida é como ela é, né? E eu gosto de trazer exemplos porque às vezes as pessoas nos veem
formado em educação física, quem é nutricionista, acha que na nossa vida, assim, parece que a gente é meio que não é padrão para comparação, porque a gente é doido, gosta de exercício mesmo, e aí a gente se identifica muito quando a gente encontra uma pessoa que tem a nossa rotina de vida, que vive um pouco do que a gente vive, então eu trouxe a Van como convidada para mostrar mulheres reais, né, histórias reais aí. E então eu vou começar a fazer algumas perguntinhas para a Van para ela poder contar um pouquinho da história dela para vocês, tá? Então ela teve uma mudança grande aí de hábitos, né, alimentares e de atividade física. Então, Van, bora lá. Vamos Conta lá. pro pessoal um pouquinho, quem tá chegando Oi, aqui nos Lélia. assistindo. Vamos ver quem tá aqui, a galerinha. Tem alguém que você conhece aqui já, ó. Ô, Lélia, minha amiga de Juquitiba, que estudou comigo. A Bastante Nath. gente aqui. A Nath, Mirella, Moisés. Para quem está vindo através do canal da Vanessa, eu sou a Cristiane Guiara, eu sou personal trainer. A Deion é um canal, uma assessoria esportiva, né, que desenvolve aí tanto consultoria online, atendimento presencial. Nesse momento a gente está fazendo só online, né, porque não tem outro jeito. E então para quem aí está precisando de auxílio com treinamento, né, desenvolver um acompanhamento, pode depois entrar em contato, mandar um direct aí que eu vou ter um super prazer de poder ajudar. E também segue o canal para vocês poderem acompanhar. Estou postando vários vídeos, todo dia está tendo uma live. Eu estou com um convidado essa semana para a gente falar um pouquinho também sobre a osteopatia e atividade física. E também vou falar um pouco sobre... Manda Vou dar sim. uma aula de alongamento. Vanessa, manda um abraço pro Pedro. O Pedro tá aí, Ah, depois você vai mostrar o Pedro aqui pra gente, Pedrão tá né? aqui. Então Tá. tá bom. Então, vamos lá. Van, conta para o pessoal quem que era a Vanessa antes. A Vanessa antes é super sedentária. Não conhecia a atividade física nenhuma, assim, nunca pratiquei atividade nem na escola. Era aquela coisinha de um vôlei, né? Uma brincadeira ali, mas nada de algo muito acima do normal, assim. Uhum. E me mantive, pra mim tava tudo certo, né? É quando a gente não conhece o outro lado da moeda, então, Tava e escuro ver esse as outro pessoas. lado, então não te incomodava também. Não, a hora que as pessoas falavam pra mim, nossa, Van, pratica, né? Alguma atividade, uma caminhada. Não, tipo, nossa, ela tá me achando, né? Por que que você acha? Sabe, é tipo, não deixa aceitar o de fora quando a gente não conhece, né, o desconhecido ali. Então a gente cria uma camada de proteção, porque com a minha zona Uhum. de conforto tá tudo bem. E como que era a sua alimentação? Assim, isso a gente está falando de quanto tempo atrás que você deu essa mudança na sua vida aí? Ó, na verdade eu levei a vida inteira, né, sedentária, nunca pratiquei atividade como eu falei. E alimentação também, assim, não que era ruim, né? Antes de eu casar, na casa dos meus pais, era uma comida saudável, né? Comum da sociedade, um arroz, um feijão, uma carne. E sempre a O bolo, sobremesa, depois o bolo. refrigerante fazia parte? Total, total. Meu pai era dono de mercado, então eu ficava lá, tudo que era de gostoso e muito chamativo ali, eu comia mesmo. Na verdade, você comia o que os seus pais, tipo, te ensinaram, que é essa alimentação, essa é a refeição, tipo, normal tomar um refrigerante. Sem Você só, tipo, culpa. replicava aquilo que... Na verdade a gente não tem culpa, né? Como a gente aprendeu, digamos que hoje eu vejo que o arroz branco para mim não é 100%. Então Aham. eu comia ele achando que, nossa, é super natural, né? Faz total. Até a gente começar a evoluir, estudar, buscar alimentação saudável mesmo, aí a gente conhece um mundo desconhecido, assim. E para mim tá sendo maravilhoso. Nossa, é uma paixão diária. Uhum. É porque você estuda bastante, né? Você gosta muito de Isso. buscar esses conteúdos, tanto em relação à alimentação e com relação à atividade física também, né? Isso, e aí eu mantive nessa alimentação, né, como você falou, né, de, de alimentação, sem atividade. E aí, quando eu casei, acho que foi a época mais que eu tava menos quilos, assim, eu cheguei nos 74 quilos. E eu tava bem, Isso, pra mim tava a época ótimo. que você casou.
Isso, vai fazer uns 12 anos já de casamento, né? Aham. E aí depois do Pedro, que eu engordei mesmo. Eu cheguei até os 96 quilos, bem próximo ao parto mesmo, por conta Isso da durante a sua gravidez gestação também. foi o momento, então você sempre, tipo, tava com o corpo ali meio que igual sempre, né? Um pouquinho meio acima do peso, aquela vida que a maioria das pessoas acaba levando. E aí a hora que você engravidou é que você sentiu que subiu muito seu peso. Isso, subiu e manteve, né? Eu fiquei uns 4 anos com o mesmo quilo e Ah, não você não perdeu. emagrecia, não perdia. Fazia Uhum. dieta, fiz várias dietas, perdi ali 5 quilos e aí depois de uns 3, 4 meses ganhava 7. E era aquela dieta, aquelas coisas meio loucas assim, tipo, agora não pode comer tal coisa, ou fica uma semana. Passar fome. Passar Aí você fome, perdia além de rápido passar os 5 fome. quilos, É. Aí perdia e muito aí depois rápido voltava. os quilos e depois voltava. Só que assim, a dieta hoje eu entendo que, vamos supor, a pessoa fala, eu quero emagrecer, muita gente me chama, né, no Instagram, pergunta como que eu fiz a reeducação alimentar. E aí muitas pessoas vão atrás da nutricionista também, né? Só que Uhum. como eu tava assistindo a sua live também, primeira nutricionista que falou aquilo, Cris. Nossa, muita gente veio me falar sobre a Andrea no final e eu Gente, chamei ela por conta disso, porque eu achei muito interessante a abordagem dela, né? É, uma pena que eu não salvei a live, agora eu vou tentar salvar a nossa depois para ficar lá no IGTV. Eu vou deixar. IGTV não, porque acho que aham, não cabe mais que 10 minutos, mas eu vou deixar salvo no YouTube, eu vou criar um canal, fiquem tranquilos aí. legal. E é bem essa abordagem do comportamento, né, junto com a alimentação. Não é só simplesmente. Todo mundo sabe hoje em dia que, tipo, comer coisas integrais, diminuir o açúcar, evitar bebida alcoólica, que beber água é bom, mas por que as pessoas não fazem, né? Se a gente hoje em dia até sabe, até tem mais noção. Tá muito atrelado à questão do comportamento, do Do como você se comportamento. enxerga, né? E o que te deu? Você falou que então depois que você teve a gestação, que você engordou e não conseguiu mais perder, tentou umas dietas doidas aí. E o que foi o clique, assim, para você mudar o seu estilo de vida aí? Eu falo que é muito assim o nosso meio social, né? Não que pessoas próximas a mim me incentivavam a comer, é cada um por si. A gente é só nós mesmos, né? Então, mas o meio social em si, como a gente vem numa sociedade que está acostumada a ter esse tipo de alimentação, né? E quando aparecia para mim dietas, comida saudável, eu ficava pensando, nossa, né? Tipo, pra que isso? Se existe um mercado com tudo gostoso, por que essa abordagem toda ficar colocando lá de gente fitness? Que é isso? Eu não conhecia esse mundo. Então, como ele era desconhecido para mim, eu não absorvia também. E quando as E pessoas você não tinha falavam, ninguém ao seu redor que vivia isso também, né? não, não. Uhum. Sempre teve uma alimentação legal, mas não era saudável, assim. Sim. E, e aí, eu quis mudar depois que o meu pai sofreu o AVC. Porque até então Hum. eu não conhecia esse lado. A gente só, né, pega pra gente quando acontece algo próximo, assim. Quais E foram as primeiras atitudes, assim, o seu pai teve o AVC, isso te deu uma... Você entendeu que a questão das escolhas que ele tinha feito ao longo da vida tinham refletido, talvez, nessa questão do AVC aí. sim, na fase de que ele sofreu AVC e minha pessoal também, eu percebia que eu estava acima do peso, que eu estava cansada. Eu subia, e com filho, né? Eu corria atrás Uhum. do Pedro, não tinha disposição, muito Fôlego. cansada. E quanto mais eu dormia, mais sono eu sentia. Era incrível aquela indisposição, parece que é uma canseira eterna, assim, né? Uma fadiga eterna. Quem se E eu não identifica, entendia. gente, com essa canseira e tá Ah, assistindo aí, levanta a mãozinha, assim. sentada no sofá e tá cansada. Só quer dormir, Aham. né? E aí eu fiquei me vendo correndo atrás do Pedro, eu vi que ele é muito ativo, né? Eu falo que filho é uma mensagem do anjo, do nosso anjo da guarda pra gente. Que eles vêm dar Uhum. uns starts assim, tipo, eu vim correndo pra você correr atrás de mim, sabe? Aham. E aí quando ele começou a falar mesmo, né, que eu já tava, ele já andava de bicicleta com 3 anos.
E quando ele começou a falar, ele chegava próximo a mim, colocava a mão na minha barriga e falava: Nossa, mamãe, tem neném aí? Ai, meu Deus. Ele falava: Tem neném aí? Mas eu tô ouvindo, a sua barriga tá grande, igual de mulher grávida, ele falava. Aí eu ficava assim: Não, filha, a mamãe não tá grávida. E realmente, minha barriga tava muito acima, assim, incomodava eu. Você estava Mas, incomodado. tava incomodada, só que assim, como eu não tinha visto o outro lado da moeda, pra mim tava tudo certo, eu vinha numa vida assim. Uhum. Então, o que que a gente faz? Compra roupa. Você Então, vai entra ceder quando a roupa tá maior, então ela fica mais confortável, não te aperta Exatamente. mais. Você começa a Compra não uma sair roupa tanto de nova. casa, não se olhar no espelho. E aí vai se enganando. Foto de rede social, por exemplo, acaba tirando mais de perfil. Não tira Só o do corpo rosto. todo, se esconde atrás das pessoas. E a gente vai se enganando, levando uma vida assim. E aí, Uhum. quando né, tá com baixa estima e tá pra ir numa festa, tá pra ir em algo assim que vai te incomodar, que eu fazia, por exemplo? Comprava uma roupa nova, pintava o cabelo. Aí eu destruía Ah, meu pra- cabelo, pintava de todas as cores. É Aham. uma válvula de escape, né? E sim, e aí você falou que teve a questão do AVC do seu pai, e que atitudes novas você teve a partir daí? O que que mudou? Aí, a partir do AVC, eu lembro que eu estava sentada na sala e eu vi o Pedro brincando assim. E eu pensei, né? Teve próximo da minha família. E se eu continuar nessa vida, né? Eu Uhum. vou correr o risco Pode de ser que ter aconteça algo. mesmo com você. É. E aí me deu aquele start. Aí eu até comentei com o marido assim. Falei, amanhã, 5 horas da manhã, eu vou levantar para caminhar. E nessa Ele época o seu falou, marido não fazia nada também? não, ninguém, em casa ninguém. Ninguém tinha tido nem. Na verdade, assim, tinham os primos dele que corria. E isso me Uhum. inspirava, sabe? Eu achava legal. Você Por que da olhava, aquilo te corrida? chamava. É, eu acho que a corrida, Cris, ela me deu esse start por conta que quando eu morava na cidade dos meus pais, tinha a corrida São Silvestre lá. Ai, que legal. E ela passava em frente à casa deles. E aí eu ficava toda dia 31, ficava lá na frente assistindo e achava o máximo aquelas pessoas descendo na velocidade, sabe aquela gana de querer um passar perto do outro. Você E sabe achava que eu bonito, mas percebo. Eu percebo muito que as pessoas veem a gente que corre, que faz exercício, a pessoa ela olha, ela fala assim, nossa, eu queria estar ali. Mas às vezes ela não sabe só o que que ela tem que fazer para chegar ali. Que nem eu via, por exemplo, pessoas que faziam montanhismo, alta montanha, tal, ou quem pedalava, eu achava uma coisa aham, completamente distante, assim, uma coisa tipo, nossa, fazer sei lá, uma travessia, fazer. E quando eu conheci o Juliano, né, meu marido, tinha uns amigos que já faziam, ele fazia, e eu simplesmente entrei na vibe e fui fazendo junto. E eu percebi que, tipo assim, não era nada, era só começar a treinar ali, sabe? E os treinos é eram muito feitos, tipo, na simples. Lagoa do Taquaral, na academia, sabe? Na escadaria do meu prédio. Então, assim, às vezes a pessoa acha que tem uma distância muito grande ali, e não é, tá ali do lado, é só você, tipo, se conectar com as pessoas que estão fazendo, né? É muito simples. E aí a gente só descobre fazendo, né? Sim. Eu vejo muita gente me chama e fala, ah, Ivan, quero começar a correr. E aí não se vê, porque fala que tá acima do peso. Eu falei, eu também tava, né? Eu comecei Aham. a correr com 87 quilos, a caminhar, com Tá. 87 quilos. Aí você falou pro seu marido, tipo, amanhã às 5h30 a gente vai e fechou. Eu vou caminhar. Eu falei que eu ia caminhar de manhã, só que ele desacreditou. Ele falou, não, imagina, tô Que é o pagando pra primeiro ver, ele balde falou. de água fria, né, que a gente leva. É dentro de casa, na família, são os baldes assim, né? Porque como eu falei, pra mim não era uma coisa comum treinar. Então, quando as Uhum. pessoas falavam, eu não recebia. Então, eu vejo até críticas construtivas, né, de familiares. Eu falo, tudo bem, eu tinha essa cabeça também, né? Eu não Uhum. aceitava, então pra mim era uma parte desconhecida, então tava tudo certo. E Acho que aí tem eu que ter fui esse caminhar. entendimento, um entendimento de que, eu falo isso para as minhas alunas assim, quem está mudando, quem está decidindo começar a fazer atividade física agora é você. Então você está mudando.
O resto continua a mesma coisa lá fora, seu Sim. marido, seus filhos. Então, primeiro você tem que mudar internamente, você começar as suas ações para daí as pessoas ao seu redor começarem a mudar também. Porque as pessoas mudam, tomam uma decisão de tipo, agora eu vou ser saudável, eu vou comer bem, não sei o quê, e acha que, tipo, todo ao Tudo redor vai não tá mudar. sabendo disso, não Vamos vai levar tudo. mudar, entendeu? Tá tudo Exatamente. igual, tá tudo do mesmo jeito, né? Sim. E aí você E aí eu começou convidei. então a fazer suas caminhadas. Isso, aí a minha amiga, a minha vizinha já tinha me convidado, né, para participar. Aí eu mandei mensagem para ela, falei, vamos amanhã, 5 horas, 5:30 da manhã. E aí foi, a partir daquele dia, foi no dia 28 de janeiro. A partir De daquele dia que a gente foi ano? todos os dias de 2018, Não, no ano 2018, passado. Tá. no E outro. aí você começou e foi embora, não parou mais. Fui embora. Dentro de 8 meses eu não parei um dia, eu corri até na chuva. E aí, quais Mas foram as mudanças que você foi notando? O que começou a acontecer na sua vida aí? eu notei assim que as primeiras vezes a gente fica naquela a limitação de acordar, né? De se pôr para praticar. Que não foi Até fácil aparece nos um monte de primeiros dias. objeções. Aí vem um tênis que não serve no pé, que não dá, que aperta o dedo, que dá calo, a roupa que não entra, sabe? Aí começa a aparecer um monte de objeções. E família, né? Filho, a casa em si, tudo começa a chamar. Então, se você não tiver um objetivo do que você quer, O dia que você realmente foi dormir não mais acontece. tarde, o dia que choveu, o dia que o marido falou: ah, não, fica mais um pouco aí. Verdade. Tipo, vai numa festa e no Porque dia tem gente seguinte que acha que, tipo assim, ah, só chove na cidade dela, entendeu? O resto, todo mundo que tá correndo, caminhando, não tá chovendo. não tá Ou tem chovendo. gente que acha que o tênis que não tá legal é só no pé dela, que a outra pessoa Sim, que vai dar tudo certo com ela, né? Mas não é. Na verdade, esses obstáculos, essas objeções acontecem para todo mundo. Só que tem gente é. que dá uma super importância para isso a ponto de parar o que queria fazer, e tem gente que não, fala, ah, beleza, vai, deixa os tênis tá machucando, deixa eu pôr uma meia mais confortável, deixa eu pôr um band-aid aqui, deixa eu, né? Sim, vai na sua realidade, né? Muita gente fala, eu queria começar academia, mas ou não tem condições, ou não tem tempo. O tempo é a gente que Uhum. faz, né? Eu falo aqui por conta de família e filho. O tempo é a gente que faz. Sempre vai ter uma E meia aí hora você ali para tava. você se dedicar. E aí, quando que seu marido começou a entrar nessa vibe junto com você? Depois de uns 6 meses. E como que foi? Ele veio te falando que também queria? Ou você que começou a insistir pra ele ir? Como que foi? Então, aí eu comecei a caminhar, deixa eu só entrar para a gente finalizar essa parte da caminhada. E aí eu Aham. joguei no grupo do meu bairro. E aí as pessoas começaram, né? Nossa, que legal, que não sei o que, caminhada. Eu comecei a chamar mulheres também para participar e o grupo foi crescendo. Então Um grupo você de em desenvolveu um média, grupo. sim, a gente foi chamando uma outra e eu criei um grupo e esse grupo ia todos os dias em torno de 8 a 10 mulheres de manhã, 5:30 da manhã, 8 mulheres juntas, Então, você sozinha conseguiu dar start num grupo para sair 5:30 da manhã todos os dias, de 8 a 10 todos os mulheres. dias. No Você vê que frio, então não só você foi mudar o estilo de vida, você conseguiu arrastar mais gente com você. arrastar. Então, para E quem às era vezes muito tinha desculpa prazeroso. do tipo, ah, não tem ninguém para ir comigo, eu não vou porque eu vou sozinha, né? Você criou o grupo para ir com você. Sim. Se você não tiver ninguém, você vai levar pessoas, porque as pessoas precisam. E eu vejo assim que esse lado meu de mudança, eu continuei pelo fato de ver pessoas falando, nossa, Van, eu quero fazer. E tipo, Uhum. continua. As pessoas pedem pra mim continuar postando. Muita gente fala, expõe a vida, né? Mas eu Aham. acredito que é por um propósito, é para ajudar o outro, porque eu recebi um chamado para isso. A mudança para mim Aham. não é só corpo, status, é saúde. É saúde para ajudar os outros, sabe? Uhum. E isso é muito legal. E você não mudou só a sua vida, né? Você mudou de várias famílias. Hoje tem várias famílias aí ao redor de vocês que Muita, muita mudaram, né? gente. E aí Cresceu depois como que demais. se deu a continuidade disso? E aí, depois de 5 meses, eu queria correr. E aí eu consegui, né? Porque no início
acima do peso, sem atividade física, a gente não consegue correr. Inclusive por conta de lesões também, né? Tem que ter muito cuidado, alongamento, não é só sair caminhando. E quem tiver dúvida aí, gente, quem está assistindo, chama a Cris, que ela vai te orientar da forma correta, para não ter lesão. Se você tava acima do peso, né, sem fazer fortalecimento, nunca na vida, e de repente você quer começar a correr ou caminhar, tem que tomar cuidado mesmo com essa questão do volume, que tipo, ir todo dia, que nem eu lembro que a gente até conversava, né, que você teve uma época que eu falo assim, meu, bacana, só que tem que tomar cuidado também para não passar do limite e entrar no exagero, sabe? Às vezes também virar uma cobrança de eu tenho que ir todo dia, eu não posso ficar nenhum dia sem fazer, também não é certo. Ou tipo, eu tenho que correr todo dia e cada dia correr mais do que o outro também não é assim que funciona. Então, eu acho muito legal, legal, transpôs a questão do não fazer nada, por de repente estou fazendo, tenho disciplina, consigo ir, e aí é legal vir a parte do acompanhamento mesmo, para você saber, o que eu faço com segurança, o que eu posso treinar, se eu for treinar todo dia, o que eu faço em cada dia, porque a gente não pode simplesmente sair repetindo o mesmo treino todos os dias, só ir aumentando a intensidade, porque senão vem a questão da lesão e aí faz você parar e às vezes isso te leva para o buraco, porque você fala, nossa, agora que eu tinha conseguido, eu vou voltar tudo, e aí às vezes isso derruba muita gente também, né? Tem que tomar bastante cuidado. Sim, exatamente. Na verdade, um personal numa festa comentou sobre isso e falou, Vanessa, você está acima do peso, você está começando num fluxo muito alto, então é legal você entrar já com o personal para começar a trabalhar o fortalecimento. Uhum. E eu, como sem absorção mesmo, não, vamos correr, vamos continuar correndo, que tá tudo certo. Só que depois que você perde a gordura em si, né? Perdeu a parte da gordura e para ganhar a musculatura, é uma busca constante, assim. Então, se eu tivesse feito o fortalecimento junto com o aeróbico, eu teria outro resultado hoje, né? Uhum. Desse tempo para cá. O meu resultado Sim. em status externo seria outro. Uhum. Você Porque sentiu quando a falta de gente trabalhar um pouquinho emagrece, mais o fortalecimento, né? o fortalecimento. Aí Legal. o braço, a gente sente o braço, né? A parte do corpo, a gente sente bem. E aí, voltando lá pra gente não sair, depois de 5 meses eu comecei a correr. E aí foi entre 5 e 6 meses que o Wesley entrou também. Porque como ele já praticava atividade assim, uma barra, é uma prancha em casa, uma flexão, eu não passava disso. Fazer uns exercícios em casa, então. Umas coisinhas, outra e nada mais. E aí ele viu eu correndo, ele tipo, nossa, como assim? Você continuou e agora vai correr? A hora que E ele me agora eu tô viu correndo, correndo, o homem ficou ficou doido. nervoso. Porque pra ele, tipo, não vai continuar isso daí. Aí ele viu que o projeto da caminhada aconteceu e depois eu ia partir pra corrida mesmo. E o legal, Cris, que eu chegava em casa, tipo assim, como eu corria de manhã, eu Aham. chegava em casa No por volta gás. de umas. No gás. Batendo na porta, já acordando a casa inteira. Dava 6h30, você já Acordando tava de todo volta, mundo. né? Eu voltava cheio de endorfina, o corpo todo feliz, né? Suando, transpirando, porque depois da corrida acontece isso. Para as pessoas que Uhum. não conhecem, os hormônios, né, começam a trabalhar, a circulação também. Então eu voltava, ao invés de quem não conhece e pensa que volta cansada, a Você gente voltava volta pilhada. pilhada. E aí você E aí ele levava isso pro resto do começou. seu dia. Aí ele começou a correr também, a fazer esses treinos comigo, de 5 Uhum. quilômetros, né? E o Pedro, como que ficava nessa história, né? E aí, Porque seu a gente filho? não tem com quem deixar ele. E aí a gente colocou ele numa bicicletinha, lembro que na época era pesada a bicicleta dele, e ele corria, ele pedalava do lado enquanto a gente corria. Ele ia pedalando com vocês cedinho. A gente não Você levava vê, ele né? cedo, só nas corridas oficiais, assim, de domingo, sabe? Mas e quando você ia treinar? Então vocês alternavam, tipo, a corrida. Um dia você corria e seu marido ficava com ele, e outro dia seu marido ia e você ficava com o Pedro? Como eu treinava com as meninas da corrida, né, do grupo, então a gente Uhum. treinava sempre de manhã. Era raro o dia que mudava para tarde, que não dava para alguém, a gente mudava para tarde. E aí era fiel esse treino, a gente não mudava por nada o horário. Uhum. E
E aí ele fazia o treino à noite, à tarde, assim, ele corria um pouquinho, ele corria sozinho. Mas o Pedro, a gente sempre saía para brincar com ele, né? Ele gostou muito de bicicleta. Então, Aham. ele fazia os treininhos dele, assim. Ele ia junto Mas ali pedalando. é assim, eu não sabia disso até ser mãe, né? A gente não sabe das situações até se tornar mãe. Mas a criança em si, eu fui atrás de médico, de especialista, para saber se eu poderia, assim, desenvolver uma atividade nele, né? Com 4 anos, quase 4 anos, quase indo para 5 anos. E eles falou que não, mãe. Tipo, a criança comendo saudável, com os exames tudo ok. Quem limita é Uhum. você, é os pais que limita. Então a gente nasce É, serzinho eu virgem, percebo. cheio de energia. Você lembra quando a gente levou ele na Pedra Grande? Que todo mundo fica apreensivo, né, de levar filho. Ele tava com que idade ali Muito. quando a gente subiu a pedra? É uma trilha, gente, de 3 quilômetros e pouco para subir, e bem empinada, técnica, trilha mesmo, Um tem sol. degrau e tal, e depois tem a descida, né? E ele tava com quantos anos, você falou? Eu acredito que ele estava com 5. Sim. O Pedro tem É, eu seis acho que ele anos tava hoje. com 5. É Não, 4 indo pergunta. para 5. Ele subia e descia bem, e ficava indo buscar a gente, voltava e subia, e tipo, pra ele super natural, não escorregava, e se escorregava, tava se divertindo. Então, muitos pais, a gente já foi várias vezes pra Pedra Grande, sempre que a gente vai, vai alguém que nunca fez, que vai pela primeira vez, e às vezes acontece de ir com filhos. E a primeira pergunta que as pessoas que têm filhos fazem, ai, mas será que meu filho aguenta? Ai, mas será que vai dar certo? E chega lá, eles ficam Se chocados, diverte. porque tipo, a criança faria 3 vezes aquilo que eles fizeram e estão acabados. Então, assim, seu filho tem muito mais energia do que você imagina, sabe? A criança ela foi feita para brincar. E se a criança cansa, ela senta e fala, não vou mais, entendeu? Ela não Ela vai pede ficar. para parar. Ela pede para parar, entendeu? E se pedir para parar, você vai parar, vai descansar. Lógico, tem que tomar bastante cuidado com a alimentação, com a hidratação, né? Mas a criança, ela aguenta correr, ela aguenta pedalar. A criança tem que brincar. Você não precisa ficar se preocupando em treinar a criança, tá? A não ser, né, quando a gente lida com atleta e principalmente a ginástica, começa muito cedo, né, o treinamento. Mas, no geral, é brincar. E criança, se você deixar ela não brinca o dia inteiro, se você deixar ela num parque o dia inteiro, assim, ó, ela vai ficar pulando o dia inteiro, sem parar. Ela salta. Saltar, gente, exige força de membro inferior, ela fica pendurada, existe força de membro superior, então não tem problema a criança fazer força, não tem problema a criança suar, pelo contrário, desenvolve capacidade motora, desenvolve muitas habilidades, entendeu? Que ela vai levar para a vida toda, né? Então você viu que é super tranquilo para ele, né? Super tranquilo. Assim, aí como o médico falou pra mim, né, que o limite está na cabeça dos pais. Como a gente se Uhum. sente cansado, então pra nós a gente é como uma mãe sente fome e quer dar comida pro filho também, Aham. sabe? Tem que ouvir mais a criança e atender mais, ouvir. Na verdade, a criança nada mais é que um ser humano igual a gente, só que a gente com mais Sim. experiência. Então tem que ouvir Uhum. mais e se adaptando, né? E muitas mães falam isso pra mim. Falam, não, meu filho não é igual o Pedro. Ou minha filha não é igual o Pedro. E assim, é desmerecer. Aí eu coloco, por favor mesmo. Eu falo, não, é incrível, seu filho é incrível, Que tanto você quanto. nunca soltou seu filho por aí para ver No meio do quanto que mato, ele ia se surpreender com ele, né? se E aí você surpreende. começou. E quando que começou a. Vocês começaram a pedalar? Aí depois da corrida veio a bicicleta. Aí a primeira vez que eu pedalava assim, 1 quilômetro, não pedalava além disso. Só que quando eu comecei a Aham. pedalar, eu estava acima do peso ainda. Eu acho que eu tava com uns 80 quilos ainda. Tava com 80 quilos. Uhum. E aí eu sentia muita canseira, muita dor na perna, né? Muita dor no joelho. E a minha bicicleta não era adequada para mim, né? Aquelas bicicletas de supermercado, Pesado. né? Aham. Pesada. E aí a gente recebeu um desafio de uns amigos nossos de ir para Cosmópolis com a bicicleta. A gente foi com o Pedro, colocamos uma cadeirinha atrás e vamos embora. Foram. Era 56 quilômetros, a primeira pedal distante, assim.
E aí o corpo sentiu um pouco, só que aí a endorfina, o prazer de estar no meio do mato com a criança, com a família em si, é demais, assim. E E a aí foi aí que experiência a foi gente muito bacana. desenvolveu. Foi muito E ele bacana. gostou de ter ido? Amor. Amor. Hoje o Pedro reclama um pouco porque ele quer ir pedalando, ele já não quer ir na cadeirinha. Então Ele não ele quer mais fica, ficar na nossa, ele cadeirinha. desacredita. Aham. E aí, Ele depois disso, fica. então, vocês falaram que bacana, meu, vamos fazer mais isso e começaram a pedalar e levar ele sempre nos pedais. Porque, gente, eles põem a cadeirinha e levam o menino pra tudo que é canto que você possa imaginar, essa criança tá na cadeira. Muito legal. E ele se É muito diverte, né? legal. Na verdade, assim, antes de acontecer, a gente cria expectativas. Então, gera aquele medo, aquela insegurança. Só que se a gente Sim. não for, não vai saber como que é, né? Se a gente não Uhum. fizer. E aí a gente se adequou, né? A bicicleta, né? Melhorou e colocou uma cadeirinha melhor também. A gente começou Legal. a fazer esses pedais mais distante e num desses pedais em grupo que tem em Paulínia, de Campinas, Sumaré, toda a região aí, a gente conheceu pessoas que moram próximo e foi daí que nasceu um grupo de ciclista agora. Divulga aí seu grupo, divulga o Instagram do Pedro, divulga aí o grupo de ciclistas. O Instagram do Pedro é pedroca, underline MTB, MTB, é isso. Que aí eu coloco as Pedroca fotos com dele K, lá, né? acompanham também, porque E o o grupo futuro de do bike, como Pedro chama? e o grupo de bike MBC, underline MB. ciclismo, que é Legal. Matão Então Bike você vê, Clube. da sua insatisfação gerou qualidade de vida para você, para seu marido, para seu filho. Seu filho vai levar isso com certeza para os amigos da escola, para as pessoas que ele vai conviver. Aí você levou isso para um grupo de mulheres do seu bairro, que levou isso com certeza para outras pessoas ao redor delas também, e o grupo de ciclista e outros. E vocês sentem que vocês inspiram outras pessoas que têm filhos também? Também. Na verdade, assim, quase todo pedal é incrível, que a gente passa por pessoas que geralmente pedais que a gente faz é mais trilha, meio do mato, né? Aham. Então, até em grupos, quando a gente se encontra com outros ciclistas, sempre tem um ciclista que vem e fala: Nossa, como que é? Porque eu quero trazer meu filho. Ou quando a gente passa perto de supermercado, locais que tem. Na Paulista, em São Paulo, a gente foi pedalar em São Paulo, e as Aham. pessoas E o povo pararam a para. gente para perguntar. Para E o que perguntar que se a eles cadeirinha perguntam? suporta. Então, geralmente os pais têm dúvida se é seguro, quantos quilos, Você né? Se a percebe que então criança. eles têm vontade, eles Tem querem saber vontade. se dá certo, entendeu? Não é nem tipo assim, ai, como que vocês aguentam pedalar com ele? Não é isso, né? Eles querem saber, meu, será que dá certo? Porque eu também quero fazer isso com meu filho. É isso que eu falo. A pessoa já tá ali, já tá com vontade, ela só não sabe o que que ela tem que fazer. Ela não sabe, às vezes, que equipamento que ela pode ter. E isso, gente, é uma consultoria. Alguém que já vive isso, que vivencia, que consegue te ajudar. Que nem muita gente quer ir pra trilha, tal, e chega na gente, né? Fala comigo, Juliana. Nossa, que equipamento que tem? Porque às vezes é simples. Gente, às vezes é uma mochila assim, ó, você compra ali, você faz assim. É só ir lá pegar, fazer, começar. E às vezes nem precisa de tanto. Às vezes a gente acha que precisa de, que nem eu falo, fazer trilha. Se você sair daqui, pegar um carro, pegar um Uber, um ônibus, for lá para Joaquim Egito, você já cai na boca de uma trilha. Tem como você andar 20 quilômetros no meio das fazendas lá e voltar feliz da vida, não gasta R$ 1, né? Quanto que vocês gastam para fazer esses passeios com seu filho? Fala para mim. Nada. Nada. Não é Só leva a nada porque mochila cheia de assim, lanchinho. é. Geralmente eu É faço só um a bolo, compra uma do torta. mercado, né? É. E você falou E sobre às as vezes tem trilhas, gente né? que. Quanto que você gasta, né, para levar seu filho para passear no shopping? Você já Nossa, vai pagar o estacionamento, aí você vai chegar lá, você vai comer alguma coisa, e às vezes você tá, você, mais um, dois filhos, três filhos. Nossa, você não vai deixar menos, assim, chutando muito baixo, R$ 100. Se for no cinema ainda a família inteira, ou acabar cedendo da tentação de comprar coisas que estão na vitrine, né? Que você vai estar ali não acabando resistindo. E a criança nunca, nem vai lembrar daquele passeio, não vai ficar gravado, não vai gerar nenhum tipo de emoção nela, né? E nem nos pais também, né?
Eu falo que assim, quando a gente fala de caminhada ou eu posto algumas fotos, as pessoas. Muita gente fala você é louca, né? É a palavra que vem das pessoas, você é louca, levar criança pro mato, né? Mas, por exemplo, você falou do shopping. O Pedro não gosta de ir no shopping. Ele vai, não reclama. Pedro não reclama de nada. Mas ele não gosta de estar lá, sabe? De ficar muito tempo. Então, quando a gente vai, Aham. é um giro rápido para fazer o que é necessário e já sai. Porque ele acostumou a estar Ao ar livre. ao ar livre. Tanto que nessa quarentena agora ele está pesquisando trilha, de fazer trekking, né, procurando nas montanhas, procurando percursos para a gente fazer depois da quarentena, né? Você E ele vê que acha super bacana. legal, já está conhecendo as mochilas. E ele tem os amiguinhos dele da escola também, tipo, perguntam pra ele como que funciona. Ele não é muito de falar sobre É porque ele isso. ainda tá pequeno, né? É, ele não é muito de falar, tanto que o aniversário dele o ano passado eu fiz, né? A bicicletinha lá, as crianças acharam super legais. Só que assim, quando eu vou buscar ele de bicicleta na escola, aí eu já vou fazer um treino, já vou e busco ele. Ele tá estudando no Taquaral agora. E Uhum. aí eu vejo no olhar dos pais e das crianças, elas ficam abismadas. Elas pedem para subir na cadeirinha, pedem para dar uma volta. Aí Olha o só. número de pais que vai atrás perguntar é maior. Ô, As crianças Van, ficam encantadas. e você também mudou muito a questão da sua alimentação, né? Além de toda essa questão da atividade física, o que que você começou a fazer em termos de alimentação? O que que mudou para você? A alimentação, ela veio desde o Pedro já, desde quando eu fiquei grávida, Uhum, que eu ganhei o Pedro, já comecei, a gente já quer uma coisa melhor para o filho, né? Então já vem a papinha, legumes ali, e foi aí que eu uhum, comecei a descobrir mais. Eu sempre cozinhei, sempre gostei de cozinhar, só que de vez em quando era aquelas válvulas de escape, né? Uma lasanha uhum. pronta, uma pizza. E a gente cai numa rotina, às vezes, Cris, que assim, quando a gente entende que é tudo muito corrido e fica com isso na cabeça, ai, minha vida é uma loucura, que não sei o quê, a vida acaba sendo uma loucura, porque você sabe mais o número do As iFood pessoas, do que muita a gente que sua às vezes mãe. nem tem uma vida tão corrida assim, às vezes tá só meio que replicando o que as outras pessoas estão falando, né? Tanto é que eu vejo que essas frases do tipo, ai, tá mal. E aí, a pessoa já chega te falando assim, oi, tudo bem? E aí, como que tá a loucura? E aí, a correria, tá tudo certo? Correria. Como que tá a vida corrida aí? A- As pessoas já meio Coloca. que colocaram como uma verdade, tipo assim, a minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para nada. E às vezes nem é assim, na verdade, né? E como também se ter uma alimentação saudável, eu falo assim, gente, fazer um prato de salada e comer é mais rápido do que cozinhar qualquer outro prato, entendeu? Então, é as crenças, né? Que você escuta alguém falando e você só vai repetindo, né? Repetindo. E aí entra você falou da replicar, né? Muita gente Uhum. fala, eu ouvi esses dias a menina falando, eu tenho diabetes porque todos da minha família têm diabetes. Existe sim o grau de genética, né? E a epigenética, que vem dos Aham. hábitos da família. Então, tudo isso eu fui estudando. Muita gente fala, já cai na rotina assim, tipo, meu pai e minha mãe têm colesterol, é óbvio que eu vou ter colesterol também, então tá tudo bem. Uhum. Porque entendeu que é assim, Já não foi espera colocado assim pra adoecer, ela. né? Já E espera quando, na adoecer. verdade, eu estava lendo um livro, aliás, quem puder ler esse livro é fantástico, chama Biologia da Crença. Falando que, tipo, a genética mesmo, ela é responsável por 5% do que vai acontecer com você. O resto, tudo, é o você somar o componente genético que você tem com o fator externo. Então, se você já tem crenças de que você vai ficar doente, e nesse período tem muita gente que já está acreditando, esperando ficar doente, o que que acontece? Você muda quimicamente a relação hormonal que está circulando no seu organismo, começa a circular muito mais cortisol, o cortisol vai mudando a química a composição do seu sangue, do líquido extracelular. Isso conversa com a sua célula, faz a sua célula liberar componentes químicos que alteram o seu sistema imunológico, por exemplo, e você fica de fato mais propícia a ficar doente. Então é realmente verdade. O que você pensa,
você quimicamente muda seu organismo e predispõe ele para aquilo. Então, uma pessoa que fica, meu pai tem colesterol alto, meu pai tem pressão alta, eu também vou ter. É um corpo que já tá aqui, ó. Tá bom, tô pronto para ficar doente. Manda aí agora aquela Eu alimentação recebo, aham, legal, é. né? E Tipo assim, eu aí soma recebo, tá tudo tudo, certo. já era. É igual E vocês aquele. hoje não estão. Não pode falar. É igual aquele. O poder, não sei se você já viu. A experiência de colocar um arroz e ele falar palavras positivas pra ele e a negativa pro outro. Eu já vi essa O experiência com negativo a se água. mantém e o negativo fica verde, fica muito feio, Estraga, rapidinho. né? O nosso corpo é igualzinho. Exatamente. E quanto mais se estuda sobre isso, mais doida eu fico, porque, gente, é um universo assim, É quem não acredita é porque ainda incrível. não está estudando sobre, porque a hora que você começa a entrar quimicamente nisso é muito verdadeiro, realmente. E, Ivan, aí, quando que você optou, porque vocês têm uma alimentação hoje vegetariana, né? E quando que você optou por essa mudança, em parar de se alimentar com proteína de origem animal? Como que foi? E aí, depois do Pedro, eu comecei com a alimentação mais saudável, já vinha numa alimentação saudável. Só, Cris, que uma alimentação saudável sem atividade física, ela não funciona. Por isso que eu falei das dietas, né? As pessoas vai na nutricionista, pega uma dieta que nem é dela, ela nem gosta de comer aquilo. E ela fica mandando uma coisa negativa pra ela, tipo, eu não gosto de comer isso, mas a mulher colocou lá, né? Tipo, eu vou comer, fica só empurrando. Entra como efeito placebo. É igual quando você acha que está tomando medicamento, mas não é. Vamos supor, é uma pílula de açúcar. Você põe achando que é medicamento. E aquilo faz efeito. A mesma coisa é quando você come algo não querendo comer. Muita gente às vezes tem solta o intestino. O seu corpo ele responde como se fosse um envenenamento. Dor no estômago, dor de cabeça, intestino que solta, porque na hora que você come, você tá falando, meu, eu não gosto disso, ai, credo, isso é ruim, ai, que saco, a nutricionista que mandou comer, ai, nem, não gosto. Então você já põe pra dentro e aquela química toda age. Seu corpo entende veneno, eu não quero comer isso é veneno. E isso de fato acontece, né? Acontece, a gente come muito inhame em casa, porque ele trabalha o sistema imunológico, né? Então eu coloco Uhum. no suco de limão, por exemplo, ele fica com aquela textura do suco de soja. Aham. E aí quando eu falo para as pessoas, ela fala, mas ela já vê o lado negativo. Muita gente vê o lado negativo. Nossa, mas o inhame não faz mal comer cru? E aí teve até uma pessoa que comeu o inhame e falou que passou mal depois do inhame. Eu falei, não Ah lá. acredito. Que já tá, ela já come achando que vai passar Já mal. come achando que vai fazer mal. E Uhum. aí, em questão da alimentação, crise e pessoas que estão aqui, né? Já vinha numa alimentação saudável e aí comecei a estudar. Eu comecei a estudar para tentar entender, né? Uhum. E sobre se tornar vegetariana, é uma coisa bem pessoal, assim. Não é uma coisa que um parente se tornou vegetariano ou alguém super legal se tornou vegetariano e eu vou seguir também. Tem que ter um propósito por trás disso, tem que entender, sabe? Buscar documentários, tentar E o entender o que te porquê de moveu? tudo Porque eu isso. sinto que cada pessoa tem um porquê do se tornar vegetariano. Tem gente que é por conta de uma causa animal, tem gente que é porque dentro do meu organismo não se comporta bem a proteína animal, enfim. Com que vertente que você se identificou mais, assim? Tem gente que é por conta do meio ambiente, né? Então. O esposo da minha sogra, o Eurico, ele se tornou vegetariano da família em si. E Uhum. aí ele vinha, né, com alimentação, ele compartilhava muita coisa natural com a gente. E aí foi quando a gente começou a olhar assim por esse lado, só que quem não quer mudar, ela vê o lado negativo, ela não entende que a pessoa vive sem a carne, Uhum. né? Tanto que tem pessoas que falam que a gente não vai sobreviver sem a carne, então contando os dias aí pra gente morrer. Vocês Já ouviu falar isso? Não, passar vou morrer dessa pra todo melhor, né? mundo. Só Aham. pra falar, olha lá, tá vendo? Não comeu carne. Eu avisei. É. E, E aí a gente começou a estudar, né? Ele passava muita informação, ele foi uma ponte principal, ele também super colaborou.
E só que é um propósito nosso. E aí a gente começou a perceber que depois que a gente ficava sem comer carne, o corpo ficava leve. Se sentiu Ficava melhor. mais leve, melhor. E a absorção de. Olhando para o mundo espiritual, assim, a gente consegue absorver mais sinais. Uhum. Sabe? Sinais de Sente que que muda a faz, sua vai por aqui. percepção. É. E Uhum. aí começou a trazer Muita gente muita fala coisa isso, né? boa. Ainda tô no Tanta. caminho, já diminui bastante, mas ainda tenho Mas que. ó, se for ver no momento de espiritualidade ali, acho que é na Igreja Católica, que fala, né, da quarentena, que a pessoa fica lá. Eu não entendo muito dessa parte, não posso falar com Da clareza, mas quaresma, essa né? quarentena, da quaresma, a pessoa tem Tem que muita ficar, gente que tira a colocar, carne na quaresma, né? tira a carne. E ela se sente bem, né? Tanto que Muita na hora gente de tira a voltar pra carne nesse casa. momento de se purificar, né? Por que tirar a carne, né? Aí a gente entra no outro caminho, mas só para a galera saber também que você teve essa mudança aí, né, dentro da alimentação, essa opção que inclusive o Pedro também, né, não consome carne, você e seu Não marido. consome. E você teve que ser firme e forte, porque vem bombardeio de tudo que é lado, né, com relação a ai, como assim você sai com seu filho para pedalar? Como assim ele vai fazer exercício forte com vocês, né? Como assim você não deixa o menino comer açúcar? Como assim, né? Então eu imagino que você deva ter escutado bombardeios de todos os Sempre. lados, né? Sempre. Eu ouvi falar até de denúncia, sabe? Cuidado Eu que acho pessoas podem engraçado, né? denunciar. E eu acho engraçado porque, assim, a pessoa que quer ser saudável, quer levar o filho de uma forma mais saudável, ela leva um monte de bombardeios. Ela tem que provar pro mundo que, tipo, não, que ela tá certa e que ela quer viver assim, ponto final. Ficar E é engraçado provando, que, né? o outro lado, né, a pessoa que é sedentária, que quer que o filho fique em casa sem brincar, preso o dia inteiro, que deixa o filho no celular o dia inteiro, que dá salgadinho para criança, que dá refrigerante na mamadeira, que leva o menino no McDonald's, não escuta nada de ninguém, Tá né? tudo certo. Ninguém dá um É. palpite. Você pode levar a vida toda errada, ninguém dá um palpite. É você querer levar uma vida saudável que vem um monte de gente querendo Nossa, opinar, um né? bombardeio. Nossa, eu ouvi muito. Eu ouvi que O eu que você fiquei já feia ouviu de depois que eu mais absurdo, emagreci. assim? Que eu fiquei feia depois que eu emagreci. Que eu era Ah, bonita acima do peso. E que a gente vegetariana a gente ia morrer. hum, É, que meu filho nossa. poderia, a gente poderia receber denúncia porque o Pedro estava fazendo um fluxo muito alto de treino. Ele é uma Ah, você já criança. recebeu denúncia. Aham. É, foram essas coisas absurdas assim que a gente fica desacreditada que é capaz. Gente, que Mas coisa, não? A assim, gente nem só imagina, que né? só que esse é baixo, o número desse lado negativo é baixo, Cris. O número Sim, sim. positivo que a gente recebe É muito de mensagem, maior. eu recebo muita mensagem, gente. Às vezes vou fazer umas publicações aí em off, né? Tirar Faz, as faz carinhas. sim. Eu recebo muita mensagem de receita, as pessoas querem saber como funciona. Que E legal. lugares que a gente vai também correr, geralmente em corridas as pessoas perguntam muito quando o Pedro passa de bicicleta, porque ele vira Que legal. mascote, né? Todo mundo quer tirar foto. É, ele é um mascote mesmo. Aliás, cadê o Pedro? Chama ele aí pra gente. A gente daqui a pouco vai Senta ter lá, que encerrar a live, porque vai dar nosso vai horário dar daqui uma uns hora. minutinhos. Chama ele aí pra ele falar um oi pra galera, porque você fala dele, né? A pessoa Uhum. fica pensando, gente, como que é esse É, menino, meu Deus? e é assim a gente segue com a alimentação. Eu não conseguia postar os alimentos por conta da rotina, né? Agora na quarentena eu tô conseguindo postar um pouquinho mais. Aham, legal. E é muito prazeroso. Porque aí você Ai, descobre um fechou. mundo totalmente diferente. E pra Então, ver, o que fez você mudar aí foi uma questão de decisão mesmo. Você olhou, chegou um decisão. dia, ai, Pedro! Ai, gente, esse é o Tá com Pedroca. janelona. Caiu seu dente! Tá Ah, com a que top! janelona. Aí, gente, esse é o Pedro Mountain Bike.
Van, muito bom bater um papo com você aqui. A live vai ficar salva 24 horas. Eu vou tentar salvar a live mesmo. Eu baixei o aplicativo aqui porque eu descobri que dá para salvar as lives. Olha Ai, só, que eu não legal. sabia. E depois eu vou postar em algum canal também para ficar salvo, porque é muito legal esse bate-papo. Acho que muita gente vai assistir, vai inspirar muitas mães, muitas mulheres aí, né? E levem Sim. seus filhos mesmo, né? E dá aí um recadinho final para a galera aí para você fechar a sua live. Dê o passo antes de criar tanta expectativa né, de medo do que vai acontecer. Se dispõe a estar lá. Tanto na corrida, numa Fazendo. caminhada, num trekking, bicicleta, enfim. Até na natação, que a gente não faz natação ainda, que é planos futuro, mas tem que estar lá. Falar inspira, motiva. Só que se a gente não sentir, não Uhum. acontece, né? Fica um plano para depois eu faço. No ano que Antes vem, feito e do aí que os anos vão perfeito, né? passando. Então não espera ter a melhor bicicleta, não espera ter a melhor cadeirinha, não espera ter o tênis certo, a roupa O tênis do certa, o trek. dia, a temperatura ambiente ideal, né? Eu falo assim, é começar. E aí você vai ajustando as coisas, vai ganhando conhecimento e vai indo embora, né? Mas é muito Fechou, prazeroso. Van. E estar lá, né? Estar nessa atividade no meio do mato, por exemplo, é sem palavras. Tem que estar lá. É só tem que ir pra saber, né? Não dá Tem que ir. pra escrever aqui. Van, Então tá acabando o adorei. nosso tempo. Beijo para você aí na Obrigada. sua quarentena. Continue em casa, né, pessoal? Estamos aqui. Enquanto isso, vamos estudando, fazendo coisas. Meu, toca a vida, não dá para ficar parado esperando, né, o mundo voltar a acontecer aí. E bom restinho, boa semana, né? A gente está hoje na segunda-feira. Então, boa semana para Segunda. todos vocês. Boa Qualquer semana, Van. dúvida, manda mensagem aí, né? Pra gente Fala seu também. Instagram aqui pro pessoal, se bem que o pessoal clica aqui em cima e consegue, mas como a live vai ficar salva, qual que é o seu Instagram? O meu é Van com dois N, Auguste com temudo. Augusto com Temudo. E qualquer dúvida pode mandar sem compromisso aí sobre alimentação, né? Do vegetarianismo. Você adora responder, né? Adoro. Então tá Então bom, tá joia, gente. Vamos Cris. encerrando aqui. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até mais.